As luzes fluorescentes sobre a minha mesa zumbiam como vespas zangadas. Cada cintilação perfurava o meu crânio. Pressionei os dedos contra as minhas têmporas a tentar massajar a dor de cabeça que se acumulava desde manhã. 28 anos hoje. 28. E estava a passá-los curvada sobre um teclado num escritório apertado que cheirava a café queimado e sonhos desfeitos. O meu telemóvel acendeu-se pela 15ª vez numa hora. Não precisei de olhar para saber que era a minha mãe. Provavelmente a perguntar se o Marcos tinha planeado algo especial. A ideia fez o meu estômago dar um nó. O Marcos, o meu namorado há 3 anos, o homem que me prometeu o mundo e só me deu desculpas embrulhadas em palavras bonitas. Sara, estás com um ar terrível. A minha colega Jenny encostou-se à parede do meu cubículo. As suas unhas perfeitamente arranjadas batiam contra a sua caneca de café. Não devias estar a celebrar ou algo do gênero? Forcei um sorriso que parecia vidro partido na minha boca. A trabalhar. As contas não se pagam sozinhas. Ela franziu o nariz. A simpatia inundou as suas feições daquela forma piedosa que me fazia querer rastejar para debaixo da minha secretária. Bem, pelo menos tens o Marcos para te levar a um sítio giro esta noite, certo? A mentira saiu facilmente. Sim, ele está a planear algo, mas a verdade pesava no meu peito como uma pedra. O Marcos não tinha mencionado o meu aniversário uma única vez esta semana. Nem uma vez. Esta manhã, ele beijou minha testa enquanto eu fingia dormir, pegou no seu saco do ginásio e saiu sem dizer uma palavra. Uma terça-feira normal. Nada de especial no dia em que nasci. O elevador apitou às 5h30, libertando-me no átrio do edifício de escritórios no centro da cidade, onde passei os últimos 4 anos da minha vida a processar sinistros de seguros. E os chãos de mármore brilhavam sob candelabros de cristal que provavelmente custavam mais do que o meu salário anual. Sempre achei irônico trabalhar no meio de um luxo que nunca poderia pagar. A chuva tinha começado a cair, tornando a noite cinzenta e miserável. Perfeito. Apertei o meu casaco fino, sabendo que não faria nada contra o aguaceiro, e passei pelas portas giratórias. O restaurante onde o Marcos me pediu para o encontrar ficava apenas a 3 quarteirões de distância. O Lucia's, um restaurante italiano sofisticado onde fomos no nosso primeiro aniversário, na altura em que ele ainda se esforçava. Na altura em que eu ainda acreditava nas suas promessas de pedidos de casamento e de um para sempre. A água encharcou os meus sapatos de lona no primeiro quarteirão. O meu cabelo caía em cordas molhadas pelas minhas costas e eu sentia o meu rímel a começar a escorrer. Que belo aniversário. O Lucia's brilhava como uma joia quente contra a rua que escurecia. Através das janelas do chão ao teto, eu via casais inclinados sobre mesas à luz de velas, copos de vinho a refletir a luz, risos que eu não conseguia ouvir, mas conseguia imaginar. Alisei a minha blusa úmida, respirei fundo e entrei. A recepcionista, uma loira escultural num vestido preto que provavelmente custava mais do que a minha renda, olhou-me de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. Reserva? Vim encontrar-me com alguém, Marcus Holloway. A sua sobrancelha perfeitamente desenhada arqueou-se. O Sr. Holloway pediu-me para lhe entregar isto quando chegasse. Ela entregou-me um pedaço de papel dobrado. A sua expressão sugeria que sabia exatamente o que dizia. As minhas mãos tremiam enquanto o abria. A caligrafia do Marcos, apressada e descuidada. Sara, não consigo mais fazer isto. És uma boa pessoa, mas eu preciso de mais. Alguém que corresponda à minha ambição. Conheci outra pessoa. Não me contactes. O apartamento está pago até o final do mês. Boa sorte. O papel escorregou dos meus dedos, flutuando até ao chão imaculado como uma bandeira branca de rendição. O rosto da recepcionista suavizou-se ligeiramente, a pena a substituir o desprezo. De alguma forma, isso foi pior. Menina, lamento, mas se não vai jantar, eu vou-me embora. A minha voz soou estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. A chuva tinha intensificado. Lençóis de água transformavam a rua num rio. Fiquei debaixo do toldo, a ver carros de luxo a salpicar água no passeio, os seus ocupantes seguros e secos atrás de vidros fumados. O meu telemóvel vibrou, a mãe outra vez. Eu não conseguia atender. Não conseguia explicar que o meu namorado me tinha deixado por um bilhete no meu aniversário. Entregue por uma recepcionista de restaurante, como se eu valesse menos que um telefonema. Comecei a andar, sem destino,
apenas movimento para não me desmoronar ali mesmo na rua. Mal o bairro mudou enquanto eu vagueava. As montras elegantes deram lugar a edifícios mais antigos, do tipo com caráter e história. A chuva começou a abrandar, deixando tudo a brilhar e limpo. Os meus pés estavam dormentes nos meus sapatos encharcados, e o meu casaco agarrava-se a mim como uma segunda pele. Foi então que a vi. Uma pequena galeria, com uma luz quente a derramar-se sobre o pavimento molhado. Através da janela, conseguia ver pinturas, pinceladas de cor ousadas e violentas que, de alguma forma, pareciam exatamente certas. Uma placa junto à porta dizia: "Recepção de inauguração. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos." Quando foi a última vez que me senti bem-vinda em algum lugar? Empurrei a porta e o calor envolveu-me imediatamente. A galeria cheirava a vinho, perfume caro e tinta a óleo. As pessoas agrupavam-se em pequenos grupos. As suas vozes, um murmúrio baixo sob o jazz suave que tocava de altifalantes escondidos. Eu devia parecer um rato afogado, mas ninguém pareceu notar. Um empregado de camisa branca impecável apareceu ao meu lado, oferecendo um copo de vinho tinto de uma bandeja de prata. Aceitei, grata por ter algo para segurar, algo em que me concentrar para além do peso esmagador no meu peito. "O artista explora temas de cativeiro e liberdade", disse uma voz de mulher por perto. Virei-me para ver uma senhora mais velha e elegante a gesticular para uma pintura, um pássaro apanhado a meio do voo, com as asas abertas, mais rodeado por correntes douradas. A tensão entre querer escapar e estar preso por coisas bonitas. Fiquei a olhar para a pintura, com o vinho esquecido na minha mão. O pássaro parecia desesperado, preso, exatamente como eu me sentia. "Estás encharcada." A voz veio de trás de mim, profunda, suave, com um sotaque que não consegui identificar. Europeu, talvez, caro, definitivamente o tipo de voz que comandava a atenção sem levantar o volume. Virei-me e a minha respiração ficou presa. O Umbel estava perto o suficiente para eu o poder cheirar, sândalo e algo mais sombrio, como fumo e segredos, alto com traços afiados que poderiam ter sido esculpidos em mármore. Cabelo escuro penteado para trás, nem um fio fora do lugar apesar da chuva lá fora. O seu fato provavelmente custava mais do que o meu carro, cinzento carvão, e ajustava-se perfeitamente aos seus ombros largos. Mas foram os seus olhos que me pararam. Escuros, intensos, a olhar para mim como se eu fosse a única pessoa na sala. Dois homens ladeavam-no a uma distância respeitosa, ambos com um físico que parecia que podiam partir ossos sem se esforçarem. Segurança. Os ricos tinham sempre segurança. Está a chover, consegui dizer, sentindo-me estúpida no momento em que as palavras saíram da minha boca. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente, não chegava a ser um sorriso. Eu reparei. Ele tirou o casaco, o movimento fluido, praticado, mas e colocou-o sobre os meus ombros antes que eu pudesse protestar. O tecido continha o seu calor, o seu cheiro. Melhor, o casaco engoliu-me, e eu agarrei-o instintivamente, mesmo quando o meu cérebro gritava que eu devia recusar, devia recuar, devia pôr distância entre mim e este estranho que irradiava perigo como calor. Não precisas, eu insisto. O seu olhar percorreu o meu rosto, a catalogar detalhes. O rímel borrado, o cabelo molhado, o tremor, que eu não conseguia controlar bem. "Estiveste a chorar?" Não foi uma pergunta. O calor inundou as minhas bochechas. "Estou bem." Mentira. Mas ele disse-o gentilmente, quase com divertimento. Um dos seus seguranças aproximou-se, sussurrando algo ao seu ouvido. Ele acenou ligeiramente, nunca quebrando o contato visual comigo. "Como te chamas?" "Sara." Saiu antes que eu pudesse pensar melhor. "Sara." Ele repetiu como se o estivesse a provar, a rolá-lo na boca. "Sou o Sr. Koff." A dona da galeria apressou-se. O rosto corado de excitação e ansiedade. Não sabia que vinha esta noite. Se soubesse, teríamos preparado tudo. "Por favor, deixe-me mostrar-lhe a coleção privada." Mais tarde, ele dispensou-a com uma única palavra, a sua atenção nunca se desviando de mim. O sorriso da dona da galeria congelou, a confusão a cintilar nas suas feições antes de ela se retirar. Algo frio desceu pela minha espinha. Isto não era apenas riqueza. Isto era poder. Do tipo que fazia as pessoas dispersarem. "Mano, devia ir ver a coleção privada", disse eu a tentar devolver-lhe o casaco. A sua mão agarrou o meu pulso.
Não com força, mas firme, imóvel. A sua pele estava quente contra a minha, e eu podia sentir calos que pareciam em desacordo com a sua aparência cara. Por quê? Porque eu não sou ninguém, apenas alguém que entrou da chuva. Ninguém. Ele repetiu a palavra como se o ofendesse. E o seu polegar pressionou o meu ponto de pulsação, e eu sabia que ele podia sentir o quão rápido o meu coração estava a bater. Estás a tremer. Estou com frio. Outra mentira. Ele soltou o meu pulso, mas não recuou. Se alguma coisa, ele aproximou-se mais e eu podia sentir o calor que irradiava dele. Hoje é um dia especial para ti. Os meus olhos arregalaram-se, como... Tens aquele ar de quem o mundo se esqueceu que existes. A sua expressão escureceu. Alguém te magoou esta noite. Não foi uma pergunta, mas eu respondi na mesma. O meu namorado, ex-namorado, ele... Não importa. Importa. As palavras saíram afiadas, com um gume que fez o ar entre nós crepitar. Um homem que magoa uma mulher no seu aniversário merece. Ele interrompeu-se, o maxilar a contrair-se. Quando falou novamente, a sua voz estava controlada, cuidadosa. Ele é um tolo. Eu devia ter ido embora. Devia tê-lo agradecido pelo casaco e afastado-me da intensidade do seu olhar. Da forma como a sua segurança examinava a sala, como se ameaças se escondessem em cada sombra. Mas eu estava cansada de ser esquecida, invisível, de valer menos que um telefonema. É o meu 28º aniversário, ouvi-me a dizer, e passei-o sozinha. Algo mudou na sua expressão. Cálculo, decisão. Ele tirou o telemóvel, um de 3 que eu podia ver nos seus bolsos, e digitou algo rapidamente. Já não. O quê? Não o vais passar sozinha. Ele guardou o telemóvel e estendeu a mão. Vem comigo, Sara. Todos os meus instintos gritavam perigo. Este homem estava errado de maneiras que eu não conseguia articular. Demasiado poderoso, demasiado intenso, demasiado interessado em alguém como eu. Mas o bilhete do Marcos ardia na minha memória. E o meu apartamento vazio esperava com a sua renda paga até o final do mês e o fantasma de uma relação falhada. Peguei na sua mão. Os seus dedos fecharam-se à volta dos meus. E eu senti-o então. A mudança. O como sair de um penhasco e perceber tarde demais que não havia como voltar atrás. O carro à espera lá fora não era apenas caro. Era obsceno. Um Mercedes preto, elegante e predatório, com vidros tão escuros que eu não conseguia ver o interior. A chuva tinha parado, deixando a rua escorregadia e refletora. Poças de água a captar o brilho dos candeeiros de rua como espelhos espalhados. Um dos seguranças, aquele com uma cicatriz a dividir a sobrancelha esquerda, abriu a porta traseira. A mão de Koff pousou na base das minhas costas, a guiar-me para a frente com uma possessividade que me devia ter alarmado. Em vez disso, algo quente desabrochou no meu peito. Quando foi a última vez que alguém me tocou como se eu importasse? O interior cheirava a couro e cedro. Afundei-me em assentos mais macios que a minha cama, e Koff sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que a sua coxa pressionasse a minha. A porta fechou-se com um baque pesado que nos selou numa escuridão íntima e tênue. Para onde vamos? A minha voz soou pequena no espaço fechado. Para um lugar onde possas celebrar devidamente. Ele disse algo em russo rápido ao motorista, que acenou e entrou no trânsito com a eficiência suave de alguém que já tinha feito isto 1000 vezes. Agarrei o seu casaco com mais força à volta dos meus ombros, hiperconsciente de cada ponto onde os nossos corpos se tocavam. A cidade deslizava lá fora. Ruas familiares transformadas em algo estranho através do vidro fumado. Eu nem sequer te conheço. O que queres saber? Ele virou-se para me encarar completamente e, nas sombras do carro, os seus traços pareciam mais afiados, perigosos. Pergunta-me qualquer coisa, Sara. Por que estás a fazer isto? Eu sou só... Não sou ninguém de especial. O seu maxilar contraiu-se. Para de dizer isso. Mas é verdade. Tenho um emprego sem futuro a processar sinistros de seguros. Vivo num estúdio com manchas de umidade no teto. O meu namorado, ex-namorado, deixou-me porque não sou suficientemente ambiciosa. As palavras saíram, amargas e cruas. Então, por que é que alguém como tu se importaria com alguém como eu? O carro virou para uma rua que eu não reconheci. Torres de vidro e aço a erguerem-se de cada lado. Koff estendeu a mão, os seus dedos a segurarem o meu queixo, inclinando o meu rosto na sua direção. O seu toque foi gentil, mas havia aço por baixo. Comando. Ouve-me com atenção.
O seu polegar roçou a minha maçã do rosto, apanhando uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. Aquele homem era um covarde que não conseguia ver o que tinha. A perda dele não define o teu valor. Tu não me conheces. Eu sei o suficiente. Os seus olhos perscrutaram os meus e eu senti-me exposta, como se ele pudesse ver cada pedaço partido dentro de mim. Sei que entraste naquela galeria encharcada e de coração partido. E mesmo assim reparaste na arte. Mesmo assim encontraste beleza no meio da dor. Sei que as tuas mãos estão a tremer, mas entraste neste carro na mesma. Isso não é ser ninguém, Sara. Isso é ser corajosa. A minha respiração engasgou-se. Ninguém nunca me tinha chamado corajosa antes. O carro parou em frente a um edifício que arranhava o céu, todo em vidro brilhante e ângulos agudos. Um porteiro de uniforme cor de vinho apressou-se a abrir a nossa porta. Koff saiu primeiro. Ana abotoara o casaco do fato com uma mão enquanto estendia a outra para mim. Peguei nela e ele puxou-me para fora com uma força sem esforço, a sua mão a regressar imediatamente às minhas costas. Possessivo, protetor. Os olhos do porteiro arregalaram-se ligeiramente quando nos viu. Reconhecimento e algo como medo a passar pelo seu rosto. Senhor Koff, seja bem-vindo de volta. Koff não o cumprimentou, apenas me guiou através de portas que se abriram em silêncio com dobradiças silenciosas. O átrio era uma catedral de mármore e ouro com um candelabro que gotejava cristais como lágrimas congeladas. Os nossos passos ecoaram enquanto atravessávamos para um elevador privado onde outro segurança esperava. O guarda acenou, pressionou o polegar num scanner e as portas do elevador abriram-se. Entramos, e eu vi o átrio desaparecer enquanto subíamos em flecha. Os meus ouvidos estalaram. 40 andares, 50. Os números continuavam a subir. Vives aqui? Perguntei, a tentar preencher o silêncio que parecia demasiado pesado, demasiado carregado. Um de vários lugares. Ele estava perto o suficiente para eu poder contar os seus batimentos cardíacos no pulso da sua garganta. Constante, controlado. Nada como o caos no meu. Fico onde os negócios exigem. Que tipo de negócios? Os seus lábios curvaram-se, mas não era bem um sorriso. Importação e exportação. Investimentos, vários interesses. Vago, deliberadamente. Outro sinal de alerta que eu devia ter atendido. O elevador abriu diretamente para uma penthouse que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Luzes a estenderem-se até o horizonte como estrelas caídas. O espaço era todo de linhas direitas e minimalismo caro. Mobiliário de couro branco. Arte abstrata que provavelmente custava mais do que eu ganharia numa vida inteira. E um silêncio tão completo. Parecia sagrado. Não posso estar aqui. Recuei em direção ao elevador. De repente, sobrecarregada. Ontem tu é demais. Devia ir para casa. Koff colocou-se entre mim e o elevador, sem me tocar, mas a bloquear a minha fuga com o seu corpo. Para casa? Para quê? Um apartamento vazio e memórias de um homem que não te merecia. As palavras atingiram-me como uma bofetada, verdadeiras e terríveis. O que queres de mim? Sussurrei. Ele estudou-me por um longo momento, algo ilegível a mover-se por trás dos seus olhos escuros. Dar-te o aniversário que mereces. Nada mais. Ele afastou-se, ou gesticulando em direção às janelas. Mas a escolha é tua, Sara. Sempre tua. Não te vou manter aqui contra a tua vontade. A sinceridade na sua voz surpreendeu-me. Eu podia ir-me embora. Afastar-me deste homem estranho e intenso e da sua elegância perigosa, voltar para a minha vida pequena e sonhos ainda mais pequenos. Ou podia ficar. Afastei-me do elevador em direção às janelas e à cidade lá fora. Está bem. Senti, em vez de ver, a sua satisfação. Ele dirigiu-se a um bar embutido na parede. Todo de garrafas brilhantes e copos de cristal. Champanhe, vinho ou algo mais forte. Não sei o que quero. Então eu escolho por ti. Ele serviu um líquido âmbar em 2 copos. Trouxe-me um. Os nossos dedos roçaram-se quando o peguei e uma eletricidade percorreu o meu braço. Whisky, 50 anos de idade, mais velho do que nós os dois juntos. Bebi um gole e o fogo floresceu na minha garganta. Suave e fumado e absolutamente nada como o vinho barato que eu comprava no supermercado. É perfeito. Bom, ele tocou o seu copo no meu, o cristal a soar suavemente. Feliz aniversário, Sara. Bebemos em silêncio, lado a lado, junto à janela.
A cidade brilhava abaixo de nós, alheia à estranha intimidade que se desenrolava nesta torre acima de tudo. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Tirei-o. 17 chamadas perdidas da minha mãe. 12 mensagens de amigos que tinham acabado de saber do Marcos. Eu devia atender, devia dizer a alguém onde estava. Koff arrancou-me o telemóvel da mão antes que eu pudesse decidir. Os seus movimentos rápidos e decisivos. Esta noite não existes para eles. Esta noite é tua. Ei, lhe desligou-o, pousou-o numa mesa próxima. Eles podem esperar. Passaste tempo suficiente da tua vida a diminuir-te por pessoas que não te apreciam. Tu não sabes isso? Não sei. Ele virou-se para me encarar completamente, e a intensidade no seu olhar fez o meu estômago dar uma volta. Pedes desculpa quando falas. E colhes-te quando andas. Estás tão habituada a ser invisível que te esqueceste de como ocupar espaço. Cada palavra aterrou como uma pedra, a ondular através das mentiras cuidadosas que eu me tinha contado. Que eu estava bem, que não me importava, que ser ignorada era simplesmente quem eu era. Eu não sou. Mas a minha voz quebrou e de repente eu estava a chorar. A chorar a sério. Soluços feios e ofegantes que abalaram todo o meu corpo. Koff pousou o seu copo e puxou-me contra o seu peito num movimento suave. Os seus braços envolveram-me, sólidos e imóveis, e eu enterrei o rosto na sua camisa, sem me importar que estivesse a estragar o tecido caro com lágrimas e rímel. Ele não falou, apenas me abraçou. Uma mão a acariciar o meu cabelo molhado, enquanto a outra pressionava as minhas costas, a manter-me ancorada. Ele cheirava a sândalo e segurança. E eu odiei o quão desesperadamente queria ficar exatamente onde estava. Eventualmente a tempestade passou. Afastei-me, mortificada. Desculpa. Não sei porquê. Para de pedir desculpa. O seu polegar apanhou outra lágrima, o seu toque dolorosamente gentil. Podes quebrar, Sarah. Podes estar zangada e magoada e triste. Eu mal te conheço. Às vezes, os estranhos são mais fáceis. Ele soltou-me mais devagar, com relutância. Vem, tenho algo para ti. Ele levou-me para o interior da penthouse, passando por divisões que eu apenas vislumbrei. Uma cozinha de aço brilhante e uma biblioteca forrada com livros em línguas que eu não conseguia ler. Paramos num quarto dominado por uma cama enorme coberta de seda branca. O meu coração vacilou. Koff pareceu sentir o meu pânico. Eu não... Não foi por isso que te trouxe aqui. Ele abriu um armário revelando filas de roupas de mulher, ainda com etiquetas, marcas de designer que eu reconhecia de revistas. Escolhe algo. Não pode celebrar com roupas molhadas. Fiquei a olhar para as opções, sobrecarregada. Por que tens tudo isto? Eu compro coisas. Uma não resposta, evasiva. Para ocasiões. Que ocasiões requerem um armário cheio de roupas de mulher? A sua expressão tremeu. Escolhe, Sarah, ou eu escolho por ti. Havia comando na sua voz agora, do tipo que me fez entender que qualquer paciência que ele tivesse mostrado era finita. Tirei um vestido ao acaso, de seda preta que parecia água, e segurei-o. Perfeito. Ele gesticulou para uma casa de banho privativa. Leva o teu tempo, a toalhas, tudo o que precisares. E a casa de banho era maior que o meu apartamento inteiro, toda em mármore e acessórios dourados. Tranquei a porta e encostei-me a ela, a tentar recuperar o fôlego. O que é que eu estava a fazer? Tinha entrado no carro de um estranho, vindo para a sua penthouse e aceite as suas roupas. Todos os filmes de terror começavam assim. Mas quando olhei no espelho, olhei mesmo, vi alguém que mal reconhecia, de olhos arregalados, viva. Pela primeira vez em anos, sentia algo para além de dormência. Eu tomei um duche rápido, a lavar a chuva e as lágrimas e os restos da minha vida antiga. O vestido assentava perfeitamente a agarrar-se a curvas que eu normalmente escondia debaixo de camisolas largas. Encontrei maquilhagem nas gavetas, tudo de alta gama, por abrir, e reparei os estragos do choro. Quando saí, Koff estava à espera no quarto, de costas para mim, a olhar pela janela. Ele tinha tirado a gravata e a sua camisa estava desabotoada no colarinho, revelando a coluna forte da sua garganta. Ele virou-se quando me ouviu e algo feroz brilhou nos seus olhos. Fome. Desejo. Desapareceu tão rapidamente que quase pensei ter imaginado. Linda. A única palavra pairou entre nós, pesada de um significado que eu não compreendia totalmente. O vestido é... Eu referia-me a ti. Ele atravessou o quarto em 3 longas passadas.
E de repente estávamos demasiado perto, o ar demasiado rarefeito. Sara, preciso de te dizer uma coisa. O meu pulso martelava. O quê? O seu telemóvel vibrou. Tá não o de mais cedo, mas outro mais elegante. A sua expressão escureceu enquanto lia o ecrã. Houve uma mudança de planos. Que tipo de mudança? Ele olhou para mim e pela primeira vez vi hesitação nas suas feições. Cálculo. O que achas de viajar? Viajar para onde? Para as Maldivas. Ele disse-o casualmente, como se estivesse a sugerir um café na rua de baixo. Esta noite. Eu ri-me. Ri-me mesmo. Isso é uma loucura. Eu não posso simplesmente. E tenho de trabalhar amanhã e não tenho o meu passaporte aqui e... O teu passaporte está no teu apartamento. Quando eu acenei, atordoada. Ele tirou o telemóvel. Morada. Por quê? Porque em 2 horas vamos para o aeroporto. Ele já estava a digitar. A minha equipa vai buscar o que precisas. A tua equipa? As palavras saíram estranguladas. Eu não posso pagar. Não te estou a pedir para pagares. Ele guardou o telemóvel e agarrou os meus ombros, forçando-me a encontrar os seus olhos. Olha, deixa-me dar-te esta semana. 7 dias em que não tens de pensar em sinistros de seguros ou em homens que não te merecem, ou em nada exceto sol e oceano, e ser cuidada. Era loucura. Insanidade completa. Por quê? Sussurrei. Porque eu. Porque isto. As suas mãos apertaram os meus ombros. Porque quando te vi naquela galeria, encharcada e a quebrar e ainda a procurar beleza, algo em mim reconheceu algo em ti. A sua voz baixou rouca e crua. Porque eu quero. Porque eu posso. Porque mereces mais do que o que te foi dado. Eu não entendo. Não precisas. Ele soltou-me, recuou. Apenas diz que sim, Sara. Cada parte lógica do meu cérebro gritava não. Mas a lógica tinha me dado o Marcos e a solidão num estúdio com manchas de umidade. A lógica tinha me tornado pequena e invisível e esquecida. Sim. A palavra escapou antes que eu a pudesse deter. Sim, eu vou. O seu sorriso era afiado e triunfante, perigoso. Até eu percebi tarde demais que tinha até acabado de concordar com algo que não compreendia totalmente. Algo que mudaria tudo. Koff tirou o telemóvel novamente a falar russo rápido. Em poucos minutos, a penthouse encheu-se de pessoas, segurança, assistentes, alguém que me mediu com eficiência praticada para roupas de resort apropriadas. A operação desenrolou-se com precisão militar, todos a moverem-se à volta de Koff como planetas a orbitar o Sol. Eu estava no centro do caos controlado, a usar o vestido de uma estranha, prestes a voar para as Maldivas com um homem cujo apelido eu mal conhecia. E pela primeira vez em anos senti-me absolutamente, terrivelmente viva. O jato privado brilhava sob as luzes do aeroporto como um predador pronto a atacar. Nunca tinha visto nada assim. Exterior branco e elegante, escadas que se desdobravam com precisão hidráulica e janelas que brilhavam com uma luz dourada e quente de dentro. Isto é teu? Perguntei estupidamente. Porque, claro, I era dele. Tudo à volta de Koff pertencia-lhe. O carro, a penthouse, o pequeno exército de pessoas que se movia ao seu mais leve gesto. Um deles, ele colocou a mão na base das minhas costas novamente, aquele toque agora familiar que me fazia sentir reclamada. Possuída. Vem. O interior era de um luxo obsceno. Assentos de couro creme largos o suficiente para dormir, mesas de madeira polida e um bar que rivalizaria com qualquer lounge sofisticado. Uma mulher de uniforme impecável cumprimentou-nos com um calor profissional. Senhor Koff, menina Sara, bem-vindos a bordo. Partiremos em breve. Posso trazer-vos alguma coisa antes da descolagem? Koff olhou para mim, à espera. Abanei a cabeça, sobrecarregada, e ele dispensou-a com um leve aceno. Acomodamo-nos em assentos que ficavam frente a frente, e eu observei pela janela enquanto a equipa de segurança realizava uma verificação final do perímetro. Um falava para o seu pulso. O outro examinava debaixo da aeronave com um espelho numa haste. Tudo isso é necessário? Perguntei. Koff seguiu o meu olhar, a expressão ilegível. Precauções. No meu ramo de trabalho, nunca se é demasiado cuidadoso. Qual é exatamente o teu ramo de trabalho? Eu disse-te. Importação, exportação, investimentos. Ele recostou-se a estudar-me com aqueles olhos escuros e penetrantes. Isso importa? Devia.
Qualquer pessoa sã exigiria detalhes. Questionaria por que é que um homem precisava deste nível de segurança. Por que é que as pessoas olhavam para ele com medo disfarçado de respeito? Mas eu estava sentada num jato privado, prestes a voar para as Maldivas com um estranho. Portanto, claramente, a sanidade tinha saído do edifício horas antes. Suponho que não, murmurei. Os motores ganharam vida, uma vibração profunda que senti nos meus ossos. Em poucos minutos, estávamos a taxiar e depois o chão desapareceu. A cidade encolheu para uma grelha cintilante abaixo de nós. Pressionei o rosto contra a janela como uma criança a ver tudo o que conhecia desaparecer na escuridão e nas nuvens. Nunca voaste em jato privado antes? Não era uma pergunta. A voz de Koff continha algo que poderia ter sido divertimento. Mal voei de todo. Uma vez para a Flórida, para o casamento da minha prima. Classe econômica, lugar do meio. Virei-me e encontrei-o a observar-me com uma intensidade desconcertante. Isto é irreal. Não, habitua-te. Ele levantou-se e moveu-se para o bar com uma graça fluida. Durante a próxima semana, esta é a tua realidade. Ele serviu 2 copos de champanhe, trouxe-me um. Peguei nele, os nossos dedos a roçarem-se. E aquela corrente elétrica faiscou novamente, mais forte agora. Impossível de ignorar. Há novas realidades, disse ele, tocando o seu copo no meu. Bebemos e as bolhas efervesceram na minha língua. Caro e perfeito. A hospedeira de bordo apareceu com comida. Aperitivos delicados que pareciam demasiado bonitos para comer, dispostos em porcelana fina. Eu petisquei, sem sentir o sabor de nada, demasiado consciente do olhar de Koff a seguir cada movimento meu. Fala-me de ti, disse ele de repente. Tudo. Quero conhecer-te, Sarah. Não há muito para contar. Sou aborrecida. Duvido. Ele acomodou-se mais profundamente no seu assento. Todo paciência enrolada. Começa com a tua família. E assim fiz. Falei-lhe da minha mãe, que me criou sozinha depois do meu pai nos ter deixado quando eu tinha 5 anos, de ter 2 empregos para pagar a faculdade comunitária, da série de relações sem futuro com homens que tiravam mais do que davam. Sobre o Marcos, que parecia diferente no início, ambicioso, determinado, até eu perceber que a sua ambição não me incluía. Koff ouviu sem interromper, a sua expressão a escurecer à medida que eu falava. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. O Agulha contactou-te 3 vezes enquanto estivemos no ar, disse ele baixinho. Pisquei os olhos. Como é que tu... Ele tirou o meu telemóvel. Quando é que ele o tinha tirado? E mostrou-me o ecrã. 15 mensagens do Marcos, todas variações do mesmo tema. Precisamos de falar. Cometi um erro. Por favor, liga-me. Tarde demais, Koff murmurou, apagando cada mensagem com satisfação deliberada. Demasiado tarde. Não pode simplesmente... Esse é o meu telemóvel, e ele é o teu passado. Ele desligou-o novamente. Guardou-o no bolso. Por essa semana, Sarah, pertences-me. Sem distrações, sem lembranças de pessoas que te magoaram. Apenas nós. A possessividade na sua voz devia ter me aterrorizado. Em vez disso, o calor acumulou-se no fundo do meu estômago. Eu não pertenço a ninguém. O seu sorriso era afiado, predatório. Veremos. As horas misturaram-se. Conversamos, ou melhor, eu falei enquanto Koff absorvia cada detalhe como se me estivesse a memorizar. Ele não revelou quase nada sobre si mesmo, desviando as minhas perguntas com uma habilidade que sugeria longa prática. Fiquei a saber que ele tinha 32 anos, era originalmente de Moscovo e tinha construído o seu império do nada. Tudo o resto permaneceu sombra e mistério. Algures sobre o Atlântico, o cansaço apanhou-me. As minhas pálpebras ficaram pesadas, e eu lutei para as manter abertas. Dorme, Koff ordenou suavemente. Temos um longo voo pela frente. Estou bem. Ele moveu-se para se sentar ao meu lado, e antes que eu pudesse protestar, ele puxou-me contra o seu peito, o seu braço a envolver os meus ombros, forte e quente e inesperadamente gentil. Dorme, Sarah. Eu estou aqui. Eu devia ter resistido. Devia ter mantido os limites com este estranho perigoso. Mas o seu batimento cardíaco era constante debaixo do meu ouvido. E o seu cheiro rodeava-me como uma droga. E eu estava tão cansada de ser forte. Eu dormi. Já acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas e a mudança subtil no tom do motor que significava descida.
Koff estava exatamente onde tinha estado quando adormeci. Os seus braços ainda à minha volta, a sua outra mão a segurar um tablet, que ele lia no que parecia ser russo. Quanto tempo estive a dormir? A minha voz saiu rouca de sono. 6 horas. Ele pousou o tablet, a sua atenção a focar-se em mim com intensidade laser. Tu falas a dormir. A mortificação aqueceu as minhas bochechas. O que é que eu disse? Nada coerente, mas estavas com medo. Os seus dedos traçaram padrões no meu ombro. A acalmar. Maus sonhos, sempre. Tentei sentar-me, mas o seu braço apertou, a manter-me perto. O que estás a fazer? A aproveitar este momento antes que a realidade se intrometa. A sua voz tinha um tom que não conseguia identificar. Aterramos em 30 minutos e depois verás o que eu preparei. As Maldivas apareceram abaixo de nós como algo saído de um sonho. Água impossivelmente azul. Toalhas de areia branca espalhadas como pérolas em seda. Aterramos numa pista de aterragem privada e a porta abriu-se para me atingir com ar úmido com cheiro a sal e um sol tão brilhante que doía. Um homem de linho branco esperava na pista, ladeado por funcionários a segurar bandejas de toalhas frias e bebidas tropicais. Senhor Koff, bem-vindo. Tudo está preparado como solicitou. Koff acenou, a sua mão a encontrar novamente as minhas costas enquanto me guiava pelas escadas. O calor era impressionante depois do avião com ar-condicionado, a envolver-me como um cobertor. Aceitei uma toalha fria com gratidão, a pressioná-la no meu rosto. Por aqui, por favor. O homem, o gerente do resort, presumi, gesticulou em direção a uma lancha à espera num cais próximo. A vila está pronta. Vila, no singular. O meu estômago deu uma volta. A lancha cortava a água tão clara que eu podia ver peixes a dardejarem por baixo da superfície. As ilhas passavam num borrão de verde e branco, cada uma mais bonita que a anterior. Finalmente, aproximamo-nos de uma que estava isolada, ligada ao resort principal por um longo passadiço de madeira que se estendia pela lagoa. A vila sobre a água erguia-se do oceano como uma obra de arte. Madeira escura e vidro, rodeada por um deck que parecia flutuar na água turquesa. Uma piscina infinita privada brilhava numa extremidade, e eu podia ver uma rede de descanso esticada entre duas palmeiras numa pequena praia. $28.000 pela semana. Koff murmurou ao meu ouvido enquanto nos aproximávamos. O teu presente de aniversário, Sarah. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o número que ele acabara de dizer tão casualmente. Isso é uma loucura. É mais do que eu ganho em meio ano. Eu sei. Ele ajudou-me a sair do barco para o deck, as suas mãos a estabilizarem-me. Mandei os meus homens investigarem-te a fundo. A admissão casual de que ele me tinha investigado devia ter sido alarmante. Isso é assustador. Isso é ser cuidadoso. Ele dispensou os funcionários com um gesto. E de repente estávamos sozinhos, de pé num deck rodeado por água que se estendia até o horizonte. Eu não corro riscos com o que é meu. Eu não sou tua. Ainda não. A certeza na sua voz fez o meu pulso vacilar. Mas serás. Ele destrancou a vila como um cartão-chave, e eu entrei num luxo que redefinia a palavra. O espaço era de conceito aberto, com janelas do chão ao teto, que ofereciam vistas de 360 graus do oceano. A cama, enorme e coberta com uma rede mosquiteira branca, ficava numa plataforma com vista para a água. Uma casa de banho com uma banheira de imersão e um chuveiro de efeito chuva ocupava um canto, separada por paredes de vidro que aparentemente podiam ficar foscas ao toque de um botão. Há um painel de chão de vidro ali. Koff apontou para uma secção perto da cama. Podes ver os peixes a nadar debaixo da vila. Aproximei-me e olhei para baixo através do vidro para o recife vivo abaixo. Peixes coloridos dardejavam entre os corais, e avistei um pequeno tubarão a deslizar com uma graça preguiçosa. Isto é demais. É quase insuficiente. Ele aproximou-se por trás de mim, sem me tocar, mas perto o suficiente para eu sentir o calor do seu corpo. Merece ser adorada, Sarah. Valorizada. Em vez disso, foste tratada como uma reflexão tardia. Virei-me para o encarar. E a intensidade nos seus olhos tirou-me o fôlego. Por que estás a fazer isto? Por favor, preciso de entender. Ele estendeu a mão, colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O seu toque demorou-se, os dedos a descerem pelo meu pescoço. Porque quando decido que quero algo, eu pego. E eu quero-te a ti. Tu nem sequer me conheces. Eu sei o suficiente.
A sua mão pousou na minha cintura, a puxar-me para mais perto. Sei que és forte o suficiente para sobreviver a ser quebrada. Sei que és corajosa o suficiente para entrar no carro de um estranho. Sei que reages a mim de maneiras que não consegues controlar. O seu polegar pressionou o meu pulso acelerado, a provar o seu ponto. Isto é uma loucura, sussurrei. Sim. Ele sorriu e foi bonito e assustador. É. O seu telemóvel vibrou. O terceiro, percebi, aquele que ele guardava no bolso interior do casaco. A sua expressão escureceu enquanto lia o ecrã. Preciso de fazer uma chamada. Desfaz as malas. Explora. A vila é tua. Ele saiu para o DK a falar em russo rápido que soava zangado. Observei através do vidro enquanto ele passeava, a sua mão livre a gesticular bruscamente. Fosse qual fosse o assunto da chamada, não era bom. Encontrei a minha mala. Quando é que aquilo tinha chegado? E abria para descobrir roupas que nunca tinha visto antes. Fatos de banho de designer, vestidos esvoaçantes, tudo no meu tamanho exato. No fundo, um bilhete com caligrafia arrojada. Para novos começos. D. Dmitri. Oh, percebi que nem sequer sabia o seu nome completo. Vesti um biquíni que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. Enrolei-me num caftã de seda e saí para o DQ. O sol começava a pôr-se, a pintar o céu em tons de laranja e rosa que pareciam impossíveis. Koff tinha terminado a sua chamada e estava no corrimão, a olhar para o horizonte. Os seus ombros estavam tensos e eu podia ver o músculo a saltar no seu maxilar. Más notícias? Aventurei-me. Complicações de negócios. Ele não se virou. Nada com que precises de te preocupar. Movi-me para ficar ao seu lado, imitando a sua postura. A água batia suavemente contra os suportes da vila, um ritmo calmante. Vais ter de ir embora? Não. A palavra saiu dura, definitiva. Nada me vai tirar desta semana contigo. É só uma semana, disse eu suavemente. Depois voltamos à realidade. Ele virou-se para mim então e algo na sua expressão fez o meu coração vacilar. Posse. Obsessão, é isso que pensas? Que eu me daria a todo este trabalho por apenas uma semana. O que mais poderia ser? Ele segurou o meu rosto nas suas mãos, a incliná-lo para o seu. Tu realmente não entendes, pois não? O que tu és para mim? Eu não sou ninguém. Uma rapariga qualquer que conheceste numa galeria. Para! O comando estalou como um chicote. Para de te diminuir. Para de diminuir o que isto é. Então diz-me o que é. As palavras explodiram, frustradas e confusas. Porque eu não entendo nada disto. Por que eu? Por que agora? Oh, o que queres de mim? O seu aperto intensificou-se ligeiramente e os seus olhos brilharam com algo feroz e faminto. Tudo, Sara, eu quero tudo. Então ele beijou-me. Não foi gentil. Foi uma reivindicação, um consumo, um beijo que exigia rendição. A sua boca moveu-se sobre a minha com a mesma intensidade que ele aplicava a tudo o resto. Absoluta e avassaladora. Arfei contra os seus lábios, e ele aproveitou, aprofundando o beijo até eu não conseguir pensar, não conseguir respirar, não conseguir fazer nada senão sentir. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos a respirar com dificuldade. A sua testa repousava contra a minha, e as suas mãos tinham se movido para a minha cintura, a segurar-me como se eu pudesse desaparecer. Esta semana não são umas férias, Sara, disse ele baixinho, o seu sotaque mais carregado do que antes. É um começo. Quando sairmos deste lugar, serás completamente minha. E que me condenem se eu te deixar voltar para aquela meia-vida que estavas a viver. Medo e desejo lutavam no meu peito. Isso soa uma ameaça. É uma promessa. Ele soltou-me, recuou. Agora, estás com fome? Organizei um jantar na praia. A mudança abrupta deu-me um chicote. Num momento ele estava a beijar-me como se eu fosse dele. No seguinte, estava a fazer o papel de anfitrião perfeito. Acenei, sem confiar na minha voz. O jantar foi servido na pequena praia. Uma mesa para dois posta na areia, iluminada por tochas que projetavam sombras dançantes. A comida era requintada, cada prato mais bonito que o anterior. Mas eu mal provei nada. Estava demasiado consciente de Koff a observar-me, a catalogar cada reação minha. Amanhã, disse ele enquanto terminávamos a sobremesa. Faremos o que quiseres. Snorkeling, mergulho, tratamentos de spa, nada.
A escolha é tua. E se eu quiser ir para casa? A sua expressão tornou-se fria. Perigosa. Isso não é uma opção. Então, sou uma prisioneira. Ah, estás protegida. Ele estendeu a mão sobre a mesa, agarrou a minha. Há uma diferença. Ah, mas eu não me afastei. Não conseguia. O seu polegar traçou círculos na minha palma, e a eletricidade percorreu o meu braço. Sim, o seu olhar fixou o meu, intenso e inabalável. Um prisioneiro quer escapar. Diz-me, Sarah, queres escapar? A resposta honesta aterrorizou-me porque, apesar de tudo, da estranheza, da intensidade, do perigo mal disfarçado que se agarrava a ele como colônia, eu não queria. Pela primeira vez na minha vida, senti-me vista, desejada, escolhida. Não, sussurrei. O seu sorriso foi triunfante, possessivo. Boa menina. Voltamos para a vila sob estrelas tão brilhantes que pareciam perto o suficiente para tocar. A mão de Koff nunca deixou a base das minhas costas. Uma pressão constante que me lembrava que eu era dele, pelo menos por agora. Lá dentro, ele puxou-me para perto mais uma vez, os seus lábios a roçarem a minha testa. Dorme bem, Sarah. Amanhã, tudo muda. Ele deixou-me à porta do quarto a desaparecer no que presumi ser um segundo quarto. Fiquei sozinha no espaço enorme, a ouvir o oceano debaixo do chão de vidro. E perguntei-me em que me tinha metido e por que é que uma parte de mim nunca quis escapar. Acordei com o som das ondas e a luz do sol a entrar por cortinas transparentes que ondulavam com a brisa do oceano. Por um momento desorientado, não me lembrava onde estava. Depois, tudo voltou de repente. A galeria Koff, a decisão insana de voar para o outro lado do mundo com um estranho. Sentei-me e a minha respiração ficou presa. Através do chão de vidro ao lado da cama, eu podia ver o mundo subaquático a ganhar vida. Cardumes de peixes em cores impossíveis, tartarugas marinhas a deslizar, o recife de coral a pulsar com vida. Uma batida na porta fez-me saltar. Entre, chamei, puxando o lençol para cima. Koff entrou, a carregar uma bandeja cheia de fruta fresca, pastelaria e café que cheirava a paraíso. Ele já estava vestido com calças de linho e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, com um ar elegante sem esforço, enquanto eu provavelmente parecia algo que a maré tinha trazido. Bom dia. Ele pousou a bandeja na cama, os seus olhos a percorrerem-me com uma apreciação que fez o calor florescer nas minhas bochechas. Dormiste bem? Melhor do que em meses. A admissão escapou antes que eu a pudesse deter. Bom, ele serviu café numa chávena delicada, adicionou natas sem perguntar. Como é que ele sabia? E entregou uma. Come, depois vamos para a água. Vamos? A menos que prefiras ficar aqui. Os seus dedos roçaram os meus quando peguei na chávena. Deliberado e demorado. Embora eu ache que vais gostar do que planeei. Depois do pequeno almoço, o melhor que já provei. Tomei um duche e vesti um dos fatos de banho da minha mala misteriosamente feita. Um caftã branco esvoaçante completou o conjunto, e quando saí, os olhos de Koff escureceram com um desejo inconfundível. Linda, murmurou ele, e depois estendeu a mão. Vem! Um iate esperava no cais, mais pequeno do que eu esperava, mas não menos luxuoso. Koff ajudou-me a embarcar, as suas mãos a abrangerem a minha cintura, a levantar-me como se eu não pesasse nada. O capitão e a tripulação cumprimentaram-nos com deferência profissional, mas reparei como mantinham a distância de Koff, o medo mascarado de respeito. Partimos por uma água tão azul que doía olhar. Koff estava no corrimão ao meu lado. E a sua presença uma pressão quente e constante contra o meu lado. Um dos seus seguranças, descobri que se chamava Victor, examinava o horizonte com olhos vigilantes, enquanto o outro permanecia no convés inferior. Eles alguma vez relaxam? Perguntei, acenando em direção a Victor. Não. A voz de Koff era factual. O trabalho deles é manter-me vivo. O relaxamento mata pessoas. A referência casual à morte enviou gelo pela minha espinha. Alguém já tentou matar-te? Várias vezes. Ele disse-o como se estivesse a discutir o tempo. Risco profissional. O que é que ocupas exatamente? O seu sorriso era afiado. Perguntas perigosas, Sarah. Estou no meio do oceano contigo. Acho que mereço respostas. Ele virou-se para me encarar completamente, e algo mudou na sua expressão. Cálculo, decisão. A minha família está em certos negócios há gerações. Importação, exportação, como eu disse, mas nem tudo o que comercializamos é legal. O meu estômago afundou-se.
És um criminoso. Sou um homem de negócios que opera fora dos limites convencionais. A sua mão acariciou a minha bochecha, o polegar a afagar a minha pele. Isso assusta-te? Devia. Devia absolutamente. Não sei. Honesta. Ele inclinou-se mais perto, o seu hálito quente contra os meus lábios. Gosto disso em ti. Sem pretensões, sem jogos. Ao contrário de ti. Ao contrário de mim. Ele concordou. Então ele beijou-me, lento e profundo e devastador. Quando se afastou, eu estava sem fôlego. Mas contigo, Sara. Quero ser honesto. Quero que me vejas. Por quê? Porque tu já vês. A sua testa repousava contra a minha. Todos os outros veem o que eu lhes deixo ver. Poder, perigo, dinheiro. Tu vês o homem por baixo. Antes que eu pudesse responder, o iate abrandou. Tínhamos chegado a um banco de areia no meio do nada. A água tão clara que eu podia ver cada grão de areia debaixo da superfície. Chegamos, Kofi anunciou. Vem fazer snorkeling comigo. A hora seguinte foi mágica. Nadamos por jardins de coral repletos de vida. Kofi nunca a mais de alguns metros de distância, a sua mão ocasionalmente a agarrar a minha para me guiar em direção a algo bonito. Apesar de tudo, do perigo, do mistério, da insanidade da situação. Senti-me segura com ele. Quando subimos a bordo, exaustos e embriagados pelo sol. O almoço estava à espera. Comemos no convés e Kof contou-me histórias da sua infância em Moscovo. Versões higienizadas, suspeitei. Mas vislumbres do rapaz que ele tinha sido antes de se tornar o que quer que fosse agora. A minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse ele baixinho, a olhar para o horizonte. Depois disso, o meu pai certificou-se de que eu compreendia o negócio da família. Cada detalhe brutal. Lamento. Não lamentes. O seu maxilar contraiu-se. Isso tornou-me forte. Fez-me quem eu sou. Solitário, disse eu suavemente. O seu olhar fixou-se no meu, surpreendido. O quê? És solitário. Todo esse poder, de todas essas pessoas à tua volta. E estás completamente sozinho. Por um longo momento, ele apenas ficou a olhar para mim. Depois, algo quebrou na sua expressão cuidadosamente controlada. Sim, ele admitiu, até tu. O peso daquelas palavras pousou sobre nós. Ele estendeu a mão sobre a mesa, agarrou a minha, entrelaçou os nossos dedos. Fica comigo, Sara. Não apenas esta semana, sempre. És louco. Mas a minha voz tremeu. Provavelmente. O seu aperto intensificou-se. Mas estou a falar a sério. Posso dar-te tudo. Proteção, luxo, uma vida com que apenas sonhaste. Em troca de quê? Da tua confiança, da tua lealdade. Os seus olhos queimaram nos meus. De ti. Eu devia ter dito não. Devia ter me rido do absurdo. Mas a intensidade no seu olhar deixou claro que isto não era uma piada ou um capricho. Este era um homem que decidia que queria algo e moveria céus e terra para o conseguir. Preciso de tempo, sussurrei. Tens esta semana. Ele levou a minha mão aos seus lábios. Beijou os meus nós dos dedos. Usa-a para decidir se consegues lidar com o meu mundo. O iate levou-nos de volta à vila enquanto o sol começava a sua descida. Eu estava agradavelmente exausta, a minha pele quente do sol, a minha mente a girar com a proposta de Kof. Lá dentro, tomei um duche e vesti um vestido simples. Saí para o encontrar no convés, o telemóvel pressionado contra o ouvido, a sua expressão assassina. Não me interessa o que ele diz, Kof rosnou em russo. Ele, embora eu tenha percebido o suficiente para entender, encontrem-no, tragam-no a mim, quero tratar disto pessoalmente. Ele terminou a chamada, reparou que eu estava ali, a raiva nas suas feições suavizou-se para uma neutralidade cuidadosa. Sara. Quem era? Negócios. Ele guardou o telemóvel. Nada com que precises de te preocupar. Para de dizer isso. A frustração borbulhou. Se queres que eu confie em ti, que considere a tua proposta insana, precisas de parar de me tratar como se eu fosse frágil. As suas sobrancelhas ergueram-se. Queres a verdade? Sim. Tá bem. Ele moveu-se na minha direção, predatório e intenso. Um dos meus associados tem me roubado, a desviar lucros, a pensar que eu não notaria. Ele também tem feito perguntas sobre onde estou, com quem estou. Gelo escorreu pela minha espinha. Por que é que ele se importaria comigo? Porque agora és a minha fraqueza. A sua mão acariciou o meu rosto,
gentil apesar da violência nos seus olhos. E no meu mundo, as fraquezas são exploradas. Então estou em perigo. Estás protegida. A sua outra mão pousou na minha cintura a puxar-me para perto. O Vitor e a sua equipa não estão aqui apenas por mim. Estão aqui por ti. Nada te vai tocar, Sarah. Juro. Como podes prometer isso? Porque qualquer um que tente magoar-te morrerá a gritar. Ele disse-o tão calmamente, tão factualmente, que demorou um momento a processar. És minha agora, e eu protejo o que é meu. A possessividade devia ter me aterrorizado. Em vez disso, algo sombrio e primal em mim respondeu a isso. Ser reclamada de forma tão absoluta por alguém que tinha o poder de sustentar as suas palavras. Isto é uma loucura. Respirei. Sim, ele beijou-me, forte e possessivo. Mas não estás a fugir. Ele tinha razão. Eu devia estar a fugir, a gritar, a exigir que ele me levasse para casa. Em vez disso, estava a beijá-lo de volta, os meus dedos a embaraçarem-se no seu cabelo, o meu corpo a pressionar-se contra o dele, como se não conseguisse chegar perto o suficiente. Ele levantou-me sem esforço, as minhas pernas a envolverem a sua cintura, enquanto ele me carregava para dentro. Chegamos até ao sofá antes de ele me pousar. O seu corpo a cobrir o meu, o seu peso uma pressão deliciosa. Diz-me para parar, ele murmurou contra a minha garganta, os seus lábios a deixarem um rasto de fogo na minha pele. Diz-me que isto é demasiado rápido, e eu pararei. Mas eu não queria que ele parasse. Pela primeira vez na minha vida, queria ser imprudente. Queria aceitar o que me era oferecido sem pensar demasiado nas consequências. Não pares, sussurrei. O seu gemido vibrou através de mim. Sarah, se fizermos isto, não há como voltar atrás. Entendes? Serás minha. Talvez eu queira ser. Algo feroz e triunfante brilhou nos seus olhos. Então a sua boca reclamou a minha, e o mundo estreitou-se para a sensação das suas mãos na minha pele, o sabor dele. A avassaladora certeza de me render a este homem bonito e perigoso que tinha entrado na minha vida como uma tempestade. Mais tarde, muito mais tarde, estávamos deitados juntos na cama, a rede mosquiteira a flutuar à nossa volta como um casulo. Os dedos de Koff traçavam padrões preguiçosos no meu ombro nu, e eu ouvia o seu batimento cardíaco debaixo do meu ouvido. O que acontece depois desta semana? Perguntei baixinho. Vens para casa comigo, para a minha verdadeira casa, não apenas a penthouse. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Deixas o teu apartamento, o teu emprego. Tudo o que te tornava pequena. Tornaste parte do meu mundo. Como o quê? A tua amante? Como minha. Ele inclinou o meu rosto para cima, a sua expressão séria. Eu não partilho, Sarah. Se concordares com isto, estás a escolher-me. Apenas a mim, para sempre. Isso é muita pressão, eu sei. O seu polegar roçou os meus lábios. Mas nunca quis nada como te quero a ti. E eu consigo sempre o que quero. Arrogante, honesto. Ele beijou-me suavemente. Pensa nisso. Tens mais 4 dias para decidir. Mas enquanto adormecia nos seus braços, o oceano a cantar debaixo de nós, percebi que a minha decisão já estava tomada. Algures entre a galeria e este momento, eu tinha deixado de ser a rapariga invisível que aceitava migalhas. Tinha me tornado alguém que podia estar ao lado de um homem como Dmitry Koff e não desaparecer. E isso valia qualquer risco. Os 3 dias seguintes passaram num borrão de perfeição ensolarada. Fizemos snorkeling por jardins de coral, demos mergulhos à meia-noite no plâncton bioluminescente que fazia a água brilhar como estrelas. Comemos refeições elaboradas preparadas por chefes que apareciam e desapareciam como fantasmas. Koff, Dmitry, como aprendi a chamá-lo em momentos privados, era atencioso de maneiras que eu nunca tinha experienciado. Ele antecipava as minhas necessidades antes de eu as expressar. Tocava-me constantemente como se precisasse da ligação física para acreditar que eu era real. Mas a fantasia não podia durar para sempre. Na nossa 4ª manhã, acordei e encontrei o seu lado da cama frio. Sentei-me imediatamente, a sentir que algo estava errado. A vila parecia diferente, carregada com uma tensão que me arrepiou a pele. Vesti um roupão e encontrei Dmitry no convés, rodeado pela sua equipa de segurança. Victor falava rapidamente em russo, a sua expressão sombria. O maxilar de Dmitry estava cerrado, os seus olhos frios de uma forma que eu não via desde aquela primeira noite na galeria. O que se passa? Perguntei. Todas as cabeças se viraram para mim.
A expressão de Dmitri suavizou-se fracionalmente. Volta para dentro, Sara. Não. Aproximei-me, ignorando o olhar de aviso de Victor. Diz-me o que está a acontecer. Dmitri estudou-me por um longo momento, depois dispensou a sua equipa com um gesto. Quando estávamos sozinhos, ele puxou-me contra si, malha os seus braços apertados à volta da minha cintura. O homem de quem te falei, aquele que me tem roubado, ele sabe que estás aqui. O medo atravessou-me. Como? Alguém na minha organização falou. Já estão mortos. Ele disse-o tão casualmente, como se estivesse a discutir o tempo, mas o mal está feito. Ele fez ameaças. Que tipo de ameaças? As suas mãos apertaram-se em mim. Do tipo que significa que vamos embora hoje. Mas ainda temos 3 dias. Não te vou arriscar. A sua voz era de aço. Vamos voltar para os Estados Unidos. Para o meu complexo no norte de Nova York. É mais seguro do que qualquer outro lugar. Um complexo? A palavra conjurou imagens de guardas armados e muros altos. Dmitri, eu não posso simplesmente desaparecer para uma fortaleza qualquer. Podes e vais. Ele segurou o meu rosto nas suas mãos, forçando-me a encontrar os seus olhos flamejantes. Ouve-me. Estas pessoas, elas não brincam. Vão usar-te para chegar a mim e eu incendiarei o mundo antes de deixar que isso aconteça. Portanto, sim, vens comigo. Partimos em 2 horas. O comando na sua voz não admitia discussão. Eu devia estar zangada. Devia ter exigido a minha liberdade. Em vez disso, senti o peso do que ele estava a oferecer. Proteção tão absoluta que exigia isolamento. E a minha vida, o meu apartamento, o meu emprego, já tratado. O teu senhorio recebeu 6 meses de renda. O teu empregador recebeu a tua demissão com efeito imediato. Com uma referência brilhante. A tua mãe, ele fez uma pausa. Criei um fundo fiduciário em nome dela. Ela nunca mais terá dificuldades. A minha respiração ficou presa. Não pode simplesmente, eu já o fiz. O seu polegar acariciou as minhas bochechas. És minha agora, Sara. Isso significa que eu cuido do que é teu. A tua mãe, as tuas dívidas, tudo o que te pesava. Desapareceu. Lágrimas queimaram os meus olhos. Não tinhas o direito. Eu tinha todo o direito. Ele beijou-me, forte e possessivo. No momento em que me disseste que sim, tudo mudou. Eu disse-te que não havia como voltar atrás. Ele tinha razão. Algures entre o jato privado e este momento, eu tinha cruzado uma linha que nunca poderia descruzar. Tinha me tornado dele de maneiras que só agora começava a entender. O voo de volta foi tenso. Dmitri passou a maior parte do tempo nos seus telemóveis, a falar em russo rápido com várias pessoas. Apanhei palavras que reconheci. Problema, eliminar, proteção. Victor sentou-se à nossa frente, armas que eu tentei não pensar escondidas debaixo do seu casaco. É assim que a minha vida vai ser? Perguntei baixinho durante uma pausa, sempre a olhar por cima do ombro, sempre com medo. Dmitri pousou o telemóvel, virou-se para mim com aqueles olhos escuros e intensos. Não, assim que eu resolver esta situação, estarás segura, prometo-te isso. Como podes prometer algo assim? Porque sou muito bom a eliminar ameaças. O sorriso que ele me deu era frio, letal. E qualquer um que ameace o que é meu torna-se um alvo prioritário. Aterramos num aeródromo privado algures no norte de Nova York. Enquanto o sol se punha, uma caravana de SUVs pretos esperava, motores a trabalhar. Dmitri ajudou-me a entrar no veículo do meio, a deslizar para o meu lado enquanto Victor ocupava o lugar do passageiro da frente. Conduzimos durante 1 hora por terreno cada vez mais remoto, finalmente virando para uma estrada privada marcada apenas por um portão discreto que se abriu à nossa aproximação. O complexo revelou-se gradualmente. Uma propriedade enorme rodeada por altos muros de pedra e terrenos bem cuidados. A casa principal era uma fortaleza moderna de vidro e aço. Bonita, mas inequivocamente segura. Eu podia ver câmaras por todo o lado, discretas, mas omnipresentes. Bem-vinda à casa, Dmitri murmurou enquanto parávamos à entrada. Casa. A palavra soou estranha e familiar ao mesmo tempo. Lá dentro, funcionários apareceram para levar as nossas malas. O interior era deslumbrante, todo de linhas direitas e minimalismo caro, com arte que eu reconhecia de museus. Mas foi a vista que me parou. Janelas do chão ao teto davam para um lago privado, a água a refletir a luz moribunda como ouro derretido. É lindo, respirei. É teu.
Dimitri aproximou-se por trás de mim, os seus braços a envolverem a minha cintura. Tudo o que eu tenho é teu agora, Sara. Entendes isso? Virei-me nos seus braços, a perscrutar o seu rosto. O que sou eu para ti, realmente? A tua namorada, a tua mulher sustentada. O quê? A sua expressão tornou-se séria. És a mulher com quem me vou casar. As palavras atingiram-me como um golpe físico. O quê? Ouviste-me? Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Quando é que ele tinha arranjado aquilo? E abriu-a para revelar um anel que me fez parar de respirar. Um diamante enorme rodeado por pedras mais pequenas, engastado em platina que captava a luz como fogo congelado. Eu soube desde aquela primeira noite na galeria. És minha, Sara. Para sempre. Isso é uma loucura. Mal nos conhecemos. Eu sei tudo o que importa. Ele pegou na minha mão, deslizou o anel para o meu dedo com confiança suave. Sei que és forte o suficiente para lidar com o meu mundo. Sei que me vês a mim, não apenas o que te posso dar. Sei que nunca vou querer ninguém como te quero a ti. O anel parecia pesado, vinculativo, como uma bela grilheta. Dimitri, eu não posso. Isto é demasiado rápido. Olha para mim. Ele agarrou os meus ombros. Eu não sou um bom homem, Sara. Farei coisas terríveis novamente para te proteger, mas nunca te mentirei, nunca te trairei, nunca te farei sentir invisível novamente. Diz que sim. A minha mente girava. Isto era uma loucura, casar com um homem que conhecia há menos de uma semana. Um criminoso que me tinha acabado de arrastar para o seu complexo fortaleza. Cada pensamento racional gritava: não! Mas quando olhei nos seus olhos, vi algo que me fez doer o peito. Não apenas desejo ou posse, embora isso estivesse lá, mas algo cru e desesperado. Necessidade. O tipo de necessidade que vinha de uma vida inteira a estar sozinho, a não confiar em ninguém, a construir muros tão altos que nada o podia tocar. Até mim. Sim, sussurrei. O seu beijo foi devastador, possessivo. Ele levantou-me nos seus braços, carregou-me pela casa até um quarto com vista para o lago. Caímos na cama juntos, e ele fez amor comigo como um homem possuído, como se precisasse de marcar cada centímetro da minha pele como sua. Depois, enquanto estávamos deitados juntos na escuridão, o seu telemóvel vibrou. Ele verificou e a satisfação cintilou no seu rosto. Está feito, disse ele baixinho. O que está feito? A ameaça. A equipa do Victor encontrou-o. Ele pousou o telemóvel. Puxou-me para mais perto. Estás segura agora? Não perguntei o que isso significava. Não queria saber os detalhes. Uma parte de mim compreendia que estar com o Dimitri significava aceitar que a violência fazia parte do seu mundo, que as pessoas que o ameaçavam, ameaçavam-nos a nós. Não tinham segundas oportunidades. E o Marcos? Perguntei de repente. Ele continuava a mandar mensagens. Não será mais um problema. A voz de Dimitri era fria. Tive uma conversa com ele. Veja, deixei claro que estás sob a minha proteção agora. Ele não te contactará novamente. Não o mataste? Não. Os lábios de Dimitri curvaram-se, embora eu quisesse. Não, simplesmente expliquei que a sua nova namorada, aquela por quem ele te deixou, tem um historial muito interessante com fraude que as autoridades poderiam achar fascinante, a menos que ele desaparecesse da tua vida permanentemente. Apesar de tudo, eu ri-me. Isso é mal, isso é justiça. Ele beijou a minha têmpora. Ninguém magoou o que é meu sem consequências. A possessividade devia ter me incomodado. Em vez disso, depois de uma vida inteira a ser ignorada, ser reclamada de forma tão absoluta, parecia como voltar a casa. 3 meses depois, eu estava em frente a um espelho num vestido de noiva que custou mais do que o meu carro antigo. A cerimônia seria pequena, apenas os associados mais próximos de Dimitri e a minha mãe, que chorou durante 1 hora quando lhe liguei para contar. E acho que ela não sabia toda a verdade sobre os negócios de Dimitri. Não precisava. Ela apenas sabia que a sua filha ia casar com um homem que olhava para ela como se ela tivesse pendurado à lua. Estás perfeita. Dimitri apareceu atrás de mim, deslumbrante num smoking preto. As suas mãos pousaram na minha cintura e os nossos olhos encontraram-se no espelho. A ter dúvidas, pensamentos aterrorizados, admiti, mas não dúvidas. Bom, ele virou-me para o encarar, a sua expressão séria. Preciso que entendas uma coisa, Sara. O meu mundo é perigoso. Haverá sempre ameaças, sempre riscos. Mas juro-te por tudo o que sou,
que te manterei segura, a ti e a quaisquer filhos que tenhamos. Filhos, a palavra fez o meu coração saltar. Tínhamos falado sobre isso, sobre construir uma família no meio do seu império perigoso, sobre dar aos nossos filhos a estabilidade e o amor que nenhum de nós tinha experienciado totalmente. Eu confio em ti, disse eu simplesmente. O seu sorriso era brilhante, raro, o sorriso que ele guardava apenas para mim. Então vamos casar, Sra. Koff. A cerimônia foi linda. Trocamos votos no jardim com vista para o lago. O sol de final de outono a lançar tudo em ouro. Quando Dmitri me beijou, a selar a nossa união, senti o peso da sua promessa, proteção, posse, amor envolto em perigo e devoção. Na recepção, observei-o a circular pela sala, comandante, poderoso, em todos os aspectos o rei do seu império sombrio. Mas a cada poucos minutos, os seus olhos encontravam os meus, e eu via a suavidade ali, a vulnerabilidade que ele mostrava apenas a mim. Victor aproximou-se enquanto eu estava sozinha por um momento. Sra. Koff, ele ainda parecia desconfortável com a familiaridade. Queria dizer, estou feliz por estar aqui. Ele é diferente consigo. Melhor. Obrigada, Victor. Ele acenou, começou a sair, depois parou. Ele destruiria o mundo por si, sabe disso, certo? Não há nada que ele não fizesse para o manter segura. Eu sei, e eu sabia. Era aterrorizante e emocionante na mesma medida. Naquela noite, no nosso quarto, com vista para o lago, Dmitri abraçou-me. Feliz? Perguntou ele. Pensei na minha vida antiga, no apartamento apertado, no emprego sem futuro, na crueldade casual do Marcos. Depois pensei nesta nova realidade, perigosa e luxuosa, isolada e protegida, reclamada por um homem que tinha movido céus e terra para me fazer sua. Sim, disse eu com sinceridade. Estou feliz. Bom, ele beijou-me lentamente, porque agora estás presa a mim para sempre. Consigo pensar em destinos piores. A sua risada ribombou pelo seu peito. Como processar sinistros de seguros, exatamente como isso. Fizemos amor lentamente, ternamente, e depois adormeci ao ouvir o seu batimento cardíaco. Lá fora, a segurança patrulhava os terrenos. Cá dentro, eu estava envolvida nos braços do homem mais perigoso que já conheci. Nunca me senti mais segura na minha vida. 6 meses depois disso, descobri que estava grávida. A reação de Dmitri foi pura alegria misturada com uma proteção feroz que de alguma forma aumentou para níveis impossíveis. Ele contratou segurança adicional, instalou mais câmaras, mal me deixava sair da sua vista. Estás a ser ridículo, disse-lhe enquanto ele insistia em acompanhar-me a uma consulta pré-natal. Estou a ser cuidadoso. Ele colocou a mão na minha barriga ainda lisa. A sua expressão a suavizar-se. Este é o nosso filho, Sara, a nossa família. Vou proteger-vos a ambos com tudo o que tenho. E ele protegeu. A nossa filha nasceu numa manhã de dezembro com neve, perfeita e saudável. Quando Dmitri a segurou pela primeira vez, vi lágrimas nos seus olhos. Ela é linda, sussurrou ele. Como a mãe dela. Ela tem os teus olhos, observei. Coitadinha. Mas ele sorriu, aquele sorriso raro e brilhante reservado para mim e agora para ela. Demos-lhe o nome de Helena, em homenagem à sua mãe. E enquanto eu observava o meu marido perigoso e poderoso a embalar a nossa pequena filha com uma gentileza infinita, pensei naquele aniversário chuvoso em que o meu ex me tinha deixado destroçada num restaurante. A melhor coisa que já me aconteceu, porque me tinha levado até aqui. A este homem, a esta vida, a esta família construída sobre as cinzas de quem eu costumava ser. Amo-te, disse eu a Dmitri, enquanto ele se sentava na cadeira ao lado da minha cama de hospital. Ainda lá segurara a Helena como se ela fosse feita de vidro. Ele olhou para mim, os seus olhos escuros cheios de tudo o que ele normalmente mantinha escondido. Também te amo, a ambas, o meu mundo inteiro. E naquele momento, rodeada pelo som dos monitores e pelos sons suaves da nossa filha, eu soube com certeza absoluta que tinha feito a escolha certa. Naquela noite chuvosa, a entrar no carro de um estranho, a voar para as Maldivas, a dizer sim para sempre a um homem que me aterrorizava e me estimava na mesma medida. Tinha encontrado o meu lugar, não no luxo ou na segurança, embora isso fosse bom, mas em ser escolhida, ser vista, ser amada com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca experiencia. O meu ex tinha me deixado no meu aniversário. O chefe da máfia levou-me ao paraíso e deu-me uma vida para além dos meus sonhos mais loucos.
Alguns poderiam chamar-lhe um conto de fadas, outros poderiam chamar-lhe perigoso. Eu chamava-lhe casa,